amigos, irmãos, senhoras, senhores, é uma grande alegria voltarmos a esta casa, como também é motivo de júbilo nós professarmos uma doutrina que nos esclarece sobre a vida, sobre as consequências dos nossos atos futuros e a decorrência dos fatos atuais provindos do passado. Dentro dessa dinâmica do conhecimento do Espiritismo, nós pensamos dentro da Bíblia Sagrada a mediunidade da psicografia. É evidente que a Bíblia como um todo é um repertório de todos os tipos de mediunidade, dos mais convincentes. Todavia, nos optamos em nos fixarmos mais detidamente na psicografia. E o que vem ser a psicografia? A psicografia é uma mediunidade considerada por Allan Kardec como a mais fácil de ser exercitada, a mais útil, mais prática, porque supera em muito a vidência, a clarividência, a audiência, porquanto ela deixa registrado pela escrita, por toda a eternidade, os fatos ali registrados. O apóstolo Paulo, na segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, ele nos fala que as Escrituras retratam a inspiração divina em todo o seu projeto. E a inspiração divina nós entendemos como um dos tipos de psicografia. O orador é aquele que se inspira, é aquele que vai buscar no seu subconsciente informações que estavam guardadas, que ele nem se lembrava no momento, e dependendo da situação, são pessoas auxiliadas por espíritos que transformam-se assim em sua oratória num fenômeno mediúnico. Mas os oradores mais cautelosos, eles antes de falarem, eles escrevem, eles registram, eles psicografam aquilo que pretende dizer. E em grande parte dos fenômenos da nossa própria existência é mesclado de influência dos espíritos, muito mais do que nós imaginamos. Portanto, todas as vezes que formos nos encontrar com alguém que necessite de uma palavra de conforto, estejamos certos de que poderemos naquele momento nos transformar em médiuns, socorristas, em que a inspiração e a intuição irão nos auxiliar em benefício do próximo. E nós todos, cada um individualmente, pode e deve registrar, ainda que esporadicamente, num caderno, num papel, à mesa de cabeceira, as intuições, as sugestões, as inspirações que receba, para que com o tempo não venha a esquecer. E isso não deixa de ser um exercício de psicografia. E nós vamos então, sem mais delongas,
viajar no tempo. Vamos recuar aproximadamente 3.000 anos, ou seja, 1.000 anos antes de Jesus. E lá, na Palestina, nós vamos vivenciar, relembrar o grande profeta Davi, que, casando-se com Betseba, dá origem ao filho Salomão. E nós vamos concentrar nossas forças no presente momento no grande rei Salomão. Porque o rei Salomão foi um marco tão extraordinário de riqueza, de saber, de opulência, de luxo, que foi até mencionado por Jesus em determinadas passagens do Novo Testamento. Salomão é aquela figura que veio em missão aqui para a terra. Filho do rei Davi, ele está em certa ocasião no monte Gibeão, e à noite ele deita-se para refazer suas forças e sonha. Não foi um sonho normal, foi um desdobramento. Ele descreve como que Deus o visitou. E nós sabemos que Deus não tem forma, que Deus nunca foi visto, ouvido, na expressão explicativa de Jesus. Ninguém jamais ouviu a sua voz, nem sabe o seu parecer. Referindo-se Jesus a Deus. Portanto, quem apareceu a Salomão foi um emissário de Deus. Mas o interessante é o diálogo que se estabelece entre esse anjo que aparece a Salomão, quando lhe pergunta: Salomão, que queres que eu te dê? Se qualquer um de nós, em sonho, recebêssemos a visita de um anjo, de um arcanjo, que nos perguntasse: que queres que eu te dê? Os mais tolos pediriam: se eu quero um vestido de casamento, eu quero um carro zero, eu quero um palacete na praia de Copacabana. São as pessoas que se iludem com os aspectos transitórios da vida. E Salomão, diante daquele questionamento, parou, porque não esperava, refletiu e com toda sinceridade disse para aquele anjo: na verdade, eu não tenho o que pedir, porque eu já tenho tudo que um ser humano possa imaginar ter, eu já possuo. Nasci em berço esplendoroso, sou filho de um rei e agora sou rei, sou homenageado por uma grande multidão, tenho saúde. Que devo pedir? Nada. Mas se eu posso pedir alguma coisa, eu pediria discernimento para distinguir o certo do errado e poder assim dirigir essa massa humana necessitada e administrar
um governo saudável, próspero. E aquele representante de Deus disse: já que você não pediu fama nem glória, terá sabedoria incomparável, que antes nunca ninguém se igualou a você, nem depois alguém chegará a seus pés. E você terá, além disso, glória, riqueza, fartura. Desperta no dia seguinte Salomão para a sua trajetória de homem famoso, sábio, riquíssimo. Aliás, é uma das coisas mais complicadas para nós que somos vaidosos, eu particularmente, a riqueza. É uma trajetória complexa, difícil de ser vencida, porque a riqueza arrasta a pessoa a vários abismos, a várias tentações. E foi o que ocorreu com o rei Salomão. Viu-se, de repente, com fama, beleza, glória, riqueza, saúde, tudo. E Salomão começa a amealhar para si festas, banquetes, e na sua masculinidade ele não satisfaz-se mais com uma só esposa. Duas também seria irrisório. 10, 15, 20 não mataria sua vontade. Enfim, Salomão ajuntou no seu reino 700 esposas, algo razoável. Não satisfeito, tocado pelos desejos da sensualidade, envolvido por obsessores que passam a sugar suas energias, ele não mais se agrada daquelas mulheres suaves e doces e busca então concubinas, mulheres treinadas para o sexo, e junta no reino aproximadamente 300 concubinas. Então, ao todo, a grosso modo, ele tinha 1000 mulheres. Então, era de se esperar que ele se envolvesse e, com isso, comprometesse parte de sua trajetória sábia, de grandes provérbios, em que ele era visitado por legiões de estrangeiros para escutar seus sábios conselhos. E Salomão, ainda assim, faz um governo cerca de 40 anos, de muito equilíbrio e de muita prosperidade e paz. Mas, como tudo na vida passa, Salomão foi convocado por Deus para uma conversa em particular. Deixou a matéria orgânica no templo da carne, no sepulcro, e foi residir na espiritualidade. A primeira conclusão que nós temos é que o trâmite dele, desta vida para outra, não deve ter sido dos mais fáceis, envolvido por vampirizações,
pelo sexo desregrado, ele deve ter caído um certo tempo no umbral. Alguns anos deve ter passado do umbral. O fato é que aí é onde começa a nossa palestra. É que ele escreve um livro, o livro Eclesiastes, que está no Velho Testamento, que nada mais é este livro do que uma psicografia, ou seja, um livro mediúnico. É um livro em que ele aproveita para debulhar suas mágoas, para aconselhar os que ficaram, para repensar sua vida, para nos advertir dos riscos dos excessos. É um livro que traduz uma certa amargura de alguém que percebeu que derrapou nas tentações e que caiu nos braços da voluptuosidade. O livro Eclesiastes deve ser lido por todos nós. Sugerimos que o façam. Pega o livro, a Bíblia Sagrada, Velho Testamento, o livro Eclesiastes, e percebam na leitura que não resta dúvida que esse livro foi escrito depois que ele morreu. E ele começa o livro Eclesiastes com as seguintes palavras: vaidades de vaidades, tudo são vaidades. Fui rei em Jerusalém, fui rei. E se Salomão reinou até a hora da morte, e ele diz fui rei, foi após a sua morte esse livro foi escrito. Começa dizendo fui rei em Jerusalém de Israel. Filho do rei Davi. Filho do rei Davi. Salomão era filho do rei Davi. Considerado dos mais sábios dos homens. Amealhei fortunas, ouro e prata em minhas mãos. Juntei no meu palácio concubinas, cantores e cantoras, bailarinos. E Salomão começa a decantar as suas inquietações. Como ele teve em vida material 1000 mulheres, eu procurei alguma coisa que se reportasse às mulheres. E nesse mesmo livro Eclesiastes, ele diz: não se admirem, eu encontrei uma coisa pior do que a morte. Para alguém dizer assim, eu encontrei alguma coisa pior do que a morte, é porque ele já tinha experimentado a morte. Não tenhamos dúvida. Encontrei uma coisa pior do que a morte. As garras da mulher, que pega de improviso as pessoas que não estão ligadas a Deus, que jogam seu laço e nos envolve, e nos arrastam. Pior do que a morte foram as mulheres. Mas eu diria para as mulheres que aqui se encontram, que para os homens
foi a maior maravilha que Deus fez. Porque sem as mulheres não existia procriação. Sem procriação não existia Deus. Porque Deus é vida e Deus procria incessantemente. O universo é fecundo. A questão do rei Salomão é que ele equivocou-se. E ele então, o rei Salomão, já no livro Eclesiastes, ele não se autodenomina Salomão. Ele se autodenomina de o pregador. Ele diz: homens, amem as suas mulheres, ou ame a sua mulher. Ame a sua mulher todos os dias de sua vida. Aproveite essa bênção que Deus lhe entregou. Fazendo uma crítica a ele mesmo, que não amou a mulher. E nem tampouco amou as mulheres. Ele foi escravo das paixões. Ele não soube o que era amor. Então o conselho de Salomão do mundo espiritual para nós é que o amor tem que ser exercitado com uma pessoa, dentro do matrimônio. Ame a mulher todos os dias de sua vida. Está lá no livro Eclesiastes. É um livro pequeno, só tem 12 capítulos. No 12º capítulo de Eclesiastes, ele fecha, ele encerra, alertando-nos sobre as preocupações maiores, nossas, que estamos na carne. Ele diz: lembra-te do Criador nos tempos da juventude, para que não te aconteça que quando chega a velhice, quando o paladar, o gosto diminua, quando a velhice te alcançar, não lamentes o tempo perdido. Lembra-te do Criador. Antes que se rompa o fio de prata, e nós espíritas sabemos que estamos presos à matéria orgânica por um fio de prata. Lembra-te do Criador antes que se rompa o fio de prata, antes que você desencarne. Antes que tua alma seja levada para o reino de Deus, lembra-te do Criador. Lembra-te do Criador antes que quebre a taça de ouro, que eu interpretei como o corpo físico, que é de dar valor absoluto como fosse um ouro, mas ele vai se quebrar um dia. Lembra-te do Criador. E ele então entra num detalhe técnico interessante. Para que não te aconteça que o sol perca a sua luminosidade, a lua não clareie mais, as estrelas desapareçam do céu, e a tempestade caia intensa, e após a tempestade, o nevoeiro não deixe ver qualquer tipo de luz. E eu pensei, era ele descrevendo o umbral. Não tinha sol, não tinha lua, não tinha estrelas, chovia direto, e quando passava a chuva, era aquele nevoeiro intenso. Era a descrição do umbral que está lá em André Luiz, em nosso lar. E ele foi fazer um estágio no nosso lar. Diríamos, no umbral semelhante ao nosso lar. Portanto, Salomão vai e conclui
no capítulo 12 de Eclesiastes, dizendo o seguinte: eu interpretei como uma psicografia, que já o era, mas ele falando com o médium: meu filho, escrever livros, eu posso fazer isso de forma ilimitada. Espírito escrever livro, ele não cansa, mas a mente humana vai cansar. Ou seja, o médium vai cansar, mas eu, espírito, posso escrever uma infinidade de livros. Está lá, capítulo 12 do livro Eclesiastes. Não sei por que não veem, porque não querem ver, talvez, porque é mais cômodo, talvez, mas nós que somos espíritas sabemos da clareza, dessa assertiva. Este livro é, sem dúvida alguma, um fenômeno de psicografia. Após o reinado de Salomão, sucede-lhe o rei Roboão. Roboão comete um seguinte deslize. O reinado do povo hebreu era constituído de 12 tribos. E no reinado de Roboão, ele consegue partir esse grupo coeso das 12 tribos, ficando 2 tribos maiores em Jerusalém, chamado o reinado de Judá, e 10 outras tribos na Samaria, o reinado de Israel. Então, o sucessor de Salomão, Roboão, quebra a hegemonia desse povo, ficando em Jerusalém o reinado de Judá, fervoroso reinado seguidor de Jeová, do Deus único. Já o povo que ficou na Samaria, com Roboão, que lá se estabeleceu na Samaria, passou a seguir outros deuses. E isso era uma preocupação muito intensa da espiritualidade, porquanto aquele povo hebreu era para ser unido e não dividido. Anos depois, assume o reinado o rei Acabe, também na Samaria, também sendo devoto, admirador do deus Baal, que é um deus, o deus Baal, um deus sanguinário. Os seus seguidores do deus Baal eram um deus que pedia, segundo eles, segundo os sacerdotes de Baal, que se sacrificasse crianças vivas, eram atiradas no fogaréu para serem queimadas e aplacar os desejos desse Deus. O reinado de Judá, em Jerusalém, continuava dizendo que só existia um Deus único, Javé, Jeová. O reinado de Israel no norte estava desvirtuado. O rei Acabe desposa uma sacerdotisa, e essa sacerdotisa era seguidora dos sacerdotes de Baal. Passam-se os anos e o rei Acabe começa a ser manipulado pela rainha Jezabel, a sua esposa seguidora de Baal. Um dia, o rei Acabe sai do palácio a pé e, defronte do palácio, ele passeia entre uma vinha e procura falar com o dono daquela vinha que ficava em frente ao palácio. E explica que não ficava bem aquela vinha em frente ao palácio não ser de sua propriedade.
propunha ao dono, de nome Nabote, que vendesse a ele a vinha. E Nabote disse: não, eu não vendo porque essa vinha é de herança e eu não vou vender. O rei disse: não, não faça isso não. Eu sou o rei, eu poderia até exigir pela força, mas eu quero ser amigo. Diga quanto quer, eu compro. Peça o que desejar, eu pago. Não, não vendo não. Fique se lambendo que eu não vendo não. Pronto. A pessoa fazia isso diante de um rei. O rei voltou triste para casa. Chegou lá, acabou, não quis almoçar, não conseguiu dormir após, no horário da sesta, acostumado, não dormiu. Jezabel, a sua esposa sacerdotisa de Baal, de um coração doce, uma maravilha de coração, para matar um não custava. Olhou para ele e disse: o senhor está diferente, meu rei. O que aconteceu? Ele contou. Mas o quê? Preocupado com um pobre coitado dono de umas terras? Se você me autorizar, eu dou um jeito nele. Ele disse: eu não quero sujar minhas mãos de sangue não, mas se quiser você fazer, faça. Autorizou. Ela, muito boazinha, chamou 2 capangas, deu um dinheiro maciço, e disse: vocês vão mentir e dizer que ele está falando do rei e do Deus Jeová. Um falso testemunho que motivou o apedrejamento de Nabote. E Nabote morreu apedrejado diante do palácio. Terrível morte. E após ser despedaçado, não permitiram que os seus restos fossem sepultados, e os cachorros comeram os despojos. Por essa época do rei Acabe e a rainha Jezabel, vivia o grande profeta Elias, extraordinário profeta Elias. E o profeta Elias era daqueles que fazia profecias com certa facilidade de fatos dramáticos que iriam acontecer. E ele escuta vozes, na expressão dele, o Senhor fala com ele e diz: vai falar com o rei. E os espíritos contaram a ele: olha o que o rei fez. Ele concordou com a mulher, e a mulher arranjou artifício, mataram Nabote. Vá e faça a seguinte profecia. Ele fez. Chegou lá para o rei, quer uma audiência com o rei. O rei a recebeu, porque ele era um profeta. Que deseja, Elias? Eu estou sabendo de tudo. Não se faça de inocente. Deus falou comigo, e sabe o que vai acontecer com o senhor? Disse: não. Você vai ter uma morte semelhante de Nabote, vai ser estraçalhado pelos cachorros. A sua esposa, idem. Não vai ter direito a sepultamento. O rei, quando soube disso, diante do profeta Elias, que sabia que o que o profeta Elias dizia acontecia, tremeu nas bases, passou a chorar pelos cantos do palácio, tirou a roupa de rei, tirou a coroa, tirou os colares, as pulseiras, não quis falar com ninguém, deixou de comer, deixou de dormir, chorava dia e noite, rezava, ajoelhado, implorando perdão a Deus. Jezabel dava risada. Isso é um rei besta, rei mole. Mas, tempos depois, Jezabel cai, morre despedaçada debaixo de rodas de carruagem, e seu corpo é estraçalhado pelos cães. Conta a história que sobrou apenas uma mão e um pé inteiro. E Deus fala com o profeta Elias: vá dizer ao rei que ele, por estar muito arrependido, vai ser suspensa a sentença dele, periodicamente suspensa. Ele foi e contou para o rei: olha, já que o senhor está arrependido, Deus mandou-me lhe dizer que durante seu reinado
não vai acontecer com o senhor o que aconteceu com Jezabel. Vai ficar para depois. Quando depois? Se o reinado dele termina com a morte, ficou para depois do reinado, então ele ia pagar noutra vida. O sucessor do rei Acabe chamava-se Acasias. Acasias, o rei Acasias, se subiu numas janelas altas para fazer o que? Não sei, e de lá caiu. Caiu e teve cortes profundos no corpo e desesperou-se. Pensou em gangrena, pensou que as moscas viessem apodrecer, contribuir para o apodrecimento de seu corpo, e chamou seus servos, e ao invés de mandar consultar o profeta Elias, um remédio, e mandou consultar os profetas de Baal. Elias soube. O serviço de informação espiritual era permanente. Elias sabia de tudo, sem ninguém dizer para ele, a não ser os espíritos. Olha, Elias, corre lá ao palácio, que o rei Acasias levou uma queda, fraturou partes do corpo, está muito ferido, está em cima de uma cama, e ele mandou consultar ao rei Acabe, ao deus Baal. E isso é um desaforo, porque nós somos seguidores do Deus único, Jeová. Vá lá. E Elias mandou dizer um recadinho para ele. Olhe, quem está dizendo isso aqui é Elias. Você dessa cama que você subiu, não desce mais, vai morrer aí. Você andou desviado de Deus, fazendo tudo que era errado, vai ser julgado e vai encontrar a morte. E devia consultar a Jeová e não o Deus Baal. O rei Acasias, quando soube do recado de Elias, ficou furioso, chamou o capitão em cima da sua carruagem de guerra, com os seus soldados em cima dos cavalos, tragam Elias aqui. E chegaram lá 50 soldados. Quando chegaram defronte de Elias para prendê-lo, Elias, que tinha muita mediunidade, dentre elas de efeitos físicos, estende os braços e invoca as forças do alto para materializar fogo e torra, assa os 51 personagens, os 50 soldados e o capitão. Morrem queimados, eletrocutados por forças espirituais, sem dúvida trevosas, porque espírito elevado não ia fazer isso. O rei Acasias ficou estupefato. Como é que pode acontecer? Chamou outro capitão, mais 50 homens, prenda o homem, quero matá-lo. Ele faz a mesma coisa, roga forças, junta-se fluidos, materializa labaredas, queima os 51. O rei Acasias disse, mas não é possível, manda mais 50. O último disse, não, assim não, olha o dedinho. De longe disse, Elias, não lance fogo para cá não, eu sou casado, tenho filho, família, não. O que é que você quer? Vamos conversar? Abrandou. Mas o fato é que a gente, quando faz amizade, carrega amizade para o mundo espiritual. Quando a gente faz inimizade, a gente carrega inimizade para o mundo espiritual. Quem não vai aguardar após a porta do túmulo? Nossos amigos que fizemos ou nossos inimigos que construímos. Então, com certeza, esses 102 militares mortos, queimados vivos pelo profeta, iriam esperá-lo da hora da morte. Não há dúvida. É a lei. É da lei, você é de ação e reação. Mas Elias não parou aí. Não parou aí. Ele tinha uma devoção muito grande ao Deus único.
e defendia o reinado de Judá, de Jerusalém, e era revoltado contra o reinado de Israel, da Samaria. Então ele desafiou os profetas de Baal, que era o mesmo profeta que vivia com a rainha Jezabel, que morreu despedaçada. Era o mesmo sacerdote que vivia com o rei Acabe, era o mesmo sacerdote que vivia com o rei Acasias. Ele desafiou todos os 450 profetas de Baal, para provar qual era o Deus verdadeiro. E todos subiram ao monte, chamado Monte Carmelo, e no alto desse monte foram feitas 2 pilhas de lenha, colocado ovelhas recortadas, esquartejadas sobre a lenha, e o Deus que conseguisse fazer descer fogo do céu e queimasse aquela lenha, era indubitavelmente o Deus verdadeiro. A manhã toda os profetas de Baal imploravam: Deus Baal, desce fogo do céu. Nem nuvem tinha, quanto mais raio. E Elias ficou zombando deles. Olha, o Deus de vocês deve estar num sono profundo. Se tivéssemos ouvido, escutaríamos os roncos dele. Vai descer nada. Meio-dia terminou o prazo, agora é minha vez. Eu vou fazer descer fogo do céu e vocês vão todos seguir o nosso Deus. Se fizer descer, ele invoca os mesmos espíritos que materializam fogo. Materializou fogo, queimou a pilha de lenha, esturricou. E agora? Não acredita não. Ele se encheu de ódio. E quando a gente tem ódio, atrai obsessores. Ele então puxou da espada e disse: mata essa turma ruim. E os seguidores do profeta Elias, de espada em punho, mataram os 450 profetas de Baal. O profeta Elias, missionário de Deus, escolhido para que o povo de Israel se mantivesse unido, para que o povo de Israel adorasse um Deus único, mata os 450 profetas de Baal. Mas ele tem que pagar. É a lei de ação e reação, de causa e efeito. Ele renasce 800 anos depois, como João Batista, e inexplicavelmente, sem motivos aparentes, ele é degolado, a pedido de Salomé, por ordem do rei Herodes. Mas morreu inocente João Batista, inocente, vírgula. Era o mesmo profeta de Elias que mataram os profetas de Baal a ponta, a fio de espada, lá no Monte Carmelo, derramando seu sangue no ribeiro de Quizon. É a lei. Jezabel teve morte trágica, porque autorizou a morte de Nabote para tomar a vinha. O rei Acabe, se lembram do rei Acabe, aquele que concluiu, que concordou com a atitude terrível de sua esposa, e que se arrependeu, e que pretendia ser humilde, e disse assim: eu não quero ser rei, de que vale ser rei? O poder me fez eu cometer esse crime, eu quero ser pobre. Rasgou a roupa de rei, vestiu-se de sacos, e andava ajoelhado, e que Elias disse para ele: Deus manda lhe avisar que durante o seu reinado você não vai pagar a conta, mas depois vai ser lambido pelos cachorros. 800 anos depois da morte do rei Acabe, ele renasce, reencarna, como o mendigo Lázaro,
pedindo esmola na porta de uma casa de um rico, coberto de purulentas chagas, com febres terríveis, dia e noite tendo alívio, tendo como enfermeiro a língua dos cachorros que lambiam o pus dos seus furúnculos. O rei volta como plebeu. Cumpre-se o que Elias disse: no seu reinado você não vai sofrer, mas depois você vai ser lambido pelos cachorros. O profeta Elias matou aqueles 112 militares queimados. Na véspera da morte dele, ele diz para o seu discípulo, o seu sucessor Eliseu: Eliseu, você vai ser meu sucessor. Eu vou ser levado, vou ser tomado, eu vou deixar este mundo. Ele estava prevendo o seu desencarne. E no dia que ele ia ser tomado e levado para o outro mundo, em palavras nossas, desencarnar, ele faz a pergunta ao seu seguidor, ao seu discípulo Eliseu: Eliseu, o que é que você quer de mim? A pergunta parecida com que foi feita a Salomão no monte de Gibeão. Que queres que eu te dê, Salomão? E Elias diz para Eliseu: Eliseu, o que você quer de mim? O que queres que eu te faça? Todos nós somos médiuns, e a gente, quando é médium, quer sempre ter um pouquinho mais de mediunidade. Eu queria ver um pouco mais os espíritos, eu queria escutar um pouco mais, eu queria mais. A gente quer sempre um pouquinho mais. Eliseu, você quer o que de mim? Não, não quero muita coisa não. Eu quero ter o dobro da sua mediunidade, o dobro. Só o dobro. O dobro? Você pediu demais. Se é para pedir, pede logo rasgado. Eis bem, se você me vê, conseguir me ver, no momento que eu for tomado para o alto, no redemoinho, se você conseguir ver, então você já começou a ter o dobro da minha mediunidade. Queridos amigos, senhoras e senhores, essa passagem é considerada pelos evangélicos e católicos, que nós respeitamos do ponto de vista deles. Eles entendem que Elias subiu com carne, tripa e tudo para o céu. E nós entendemos que ele foi arrebatado em espírito. Porque quando ele diz: se você conseguir me ver quando eu subir, se conseguir me ver, é porque não era fácil, era preciso ter evidência mediúnica para ver. Porque se fosse o corpo, não tinha esse condicional se. Você vai me ver eu subindo, você não é cego. Mas Deus, se você me ver subindo, você vai ter o dobro da mediunidade. E aconteceu um fenômeno interessante. Sabe quem veio buscar o profeta Elias? Adivinha? Os 102 amiguinhos dele que morreram queimados. Elias está lá no livro 2 Reis, capítulo 2. Eliseu diz assim, assustado com o que estava vendo: meu Deus, cavalos envoltos em fogo e cavaleiros em fogo, cavalo de Israel, dos seguidores de Baal, vem buscar Elias. Cavalos e cavaleiros e carruagens de Israel vêm arrebatar Elias. Com certeza ele não foi direto para o lugar bom.
ele foi para queimar uns tempos no umbral, para pagar as contas. Portanto, a doutrina espírita tem uma profundidade e uma beleza extraordinárias, que nos faz responsáveis pelos nossos atos, que nos convoca a fazermos amigos, que nos esperem na passagem desta vida para a outra, que nós possamos ser recebidos pelos nossos parentes, porque tristemente muitos são alcançados pelos seus inimigos, que se agarram, que dizem assim: olha, a sua hora vai chegar, eu te pego, na passagem eu te pego. E na nossa interpretação, foi isso que aconteceu. Morre Elias, dez anos depois da morte de Elias, no segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 12, por gentileza, consultem. Segundo livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 12, tem lá, carta do profeta Elias para o rei Jeroão. Só que os estudiosos bíblicos botaram a mão na cabeça, mas o rei Jeroão só reinou 10 anos depois da morte de Elias. Como é que chegou essa carta? Era uma psicografia de Elias. E se era psicografia, provavelmente o médium era Eliseu, que era seu discípulo. 10 anos após a morte de Elias, no reinado de Jeroão, está lá no livro 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, carta do profeta Elias para o rei Jeroão. E como Elias tinha uma língua muito doce para fazer profecia, diz: Jeroão, você se distanciou de Deus, você está no reinado não é nem de Israel, está no reinado de Judá. O reinado mais fiel a Deus é o de Judá, e você se transviou, você matou seus irmãos, você distanciou-se de Deus. Sabe qual é seu fim? Você vai contrair uma enfermidade que vai abrir seu abdômen e o intestino vai cair para o lado de fora, vai sofrer dores atrozes, vai ter uma morte dolorosa. As profecias de Elias todas se confirmavam, e ele, não satisfeito, revoltado porque o reinado de Judá, o mais fiel a Jeová, estava transviado pelo rei Jeroão, e do mundo espiritual manda uma carta para advertir o rei Jeroão, dizendo mais de que morte passaria ele para o mundo espiritual, para as trevas. E ele contraiu uma enfermidade que estourou o abdômen e as tripas saíram para o lado de fora. Morte triste, dolorosa, sofrida, porque ele não morreu logo. A psicografia na Bíblia, se for inspirada, intuitiva, é praticamente toda a Bíblia, mas patenteada, nós temos 2 casos patenteados: a carta do profeta Elias, em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 12, e o livro Eclesiastes, escrito por Salomão depois de morto. A matéria, e que nós, espíritas, com tranquilidade, entendemos que é uma bênção de Deus conhecer esta doutrina maravilhosa, que nos esclarece, nos ilumina, nos conforta e faz com que a gente assuma compromissos com amor para transformar a nós próprios e ao mundo inteiro, transmitindo a mensagem de concórdia e de paz do nosso Mestre Jesus. Que Deus nos abençoe.